Anápolis. O principal suspeito de homicídio já tinha sido preso e era agressivo com a idosa. As 3 vítimas foram mortas com uma enxada e jogadas em uma fossa. Sangue espalhado por toda a casa. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã e chocou os moradores da cidade. Na chacina morreram a avó e 2 netos, de 13 e 15 anos. Os 3 estavam nesta casa, no setor Novo Paraíso, em Anápolis. O principal suspeito do triplo homicídio é o outro neto dela, Rogério Lopes dos Santos, de 19 anos. Ele morava neste quarto, na casa da idosa. Segundo essa filha da vítima, ele era agressivo com a avó. Ele batia na minha mãe, depois melhorava, era um crime assim diferente. Mas como a gente estava muito próximo, ameaçava ele também, aí ele veio a melhorar. Segundo a PM, Rogério é usuário de drogas. Tem passagem na polícia por suspeita de participar de um outro crime em Santo Antônio do Descoberto. O jovem chegou a ficar preso, mas foi colocado em liberdade com a ajuda da avó, que hoje teria sido morta por ele. Ele estava preso, ela lutou para tirar ele da prisão, né? E teve muito sofrimento, ela sofreu muito com isso, né? Porque ele toda a vida foi criado por ela, né? Não foi com a mãe dele. Então ela pegou e lutou muito, sabe? Ficou devendo para poder, pagou todinho, mas tirou ele da cadeia. A suspeita é que os 3 tenham sido mortos a golpes de enxada e depois trazidos um a um aqui para o quintal, de onde teriam sido arrastados. No terreno, as marcas dos corpos. Os 3 foram encontrados jogados nesta fossa. Uma outra criança de 9 anos também estava aqui dentro, ainda com vida. Ela foi levada para um hospital da cidade em estado grave. A Delegacia de Homicídios investiga o crime. Segundo a PM, Rogério Lopes, que estava foragido, foi encontrado e já está preso. Que situação! E o garoto encontrado na fossa está passando neste momento por uma cirurgia e o estado de saúde dele é grave. Coronel Divino Alves de Oliveira, comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar de Anápolis, está aqui com a gente ao vivo no Jornal do Meio-Dia para falar desta barbaridade. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Realmente uma barbaridade esse crime verificado na cidade de Anápolis. A PM ela foi acionada por volta de 4h30 da manhã nessa ocorrência. Eu estive também no local. Essas cenas se agravam ainda mais na medida em que você vê os corpos dentro da fossa, com a cabeça toda machucada, provenientes de golpes de uma enxada na região frontal. Realmente muito chocante a cena. Tão logo aconteceu o fato, toda a PM de Anápolis, o meu efetivo ali, foi mobilizado para localizar esse rapaz. Esse rapaz já havia sido preso algumas vezes pela PM. A avó dele comentou com um policial meu que ela já não sabia mais, isso em vida, quando em uma das prisões, que ela já não sabia mais o que fazer com esse neto. Comandante, não sabia por causa da questão do uso da droga? O uso das drogas, sim. Ele é quanto mais usuário de drogas, foi preso já algumas vezes pela Polícia Militar e, infelizmente, em decorrência de uma legislação frouxa, acaba retornando. Daí a necessidade da internação compulsória, né? Se ele tivesse sido internado mesmo à força, não teria cometido um crime tão bárbaro. Ou se nós tivéssemos uma legislação um pouco mais eficaz e contundente. O senhor prendeu esse rapaz? Foi preso graças a um esforço conjunto da PM na cidade de Anápolis, com o apoio do GRAER, apoio do Comando de Recobrimento em Goiânia, das minhas viaturas de área, mais ou menos uns 60 policiais militares envolvidos na localização desse rapaz. Onde ele estava escondido? Ele estava, a região lá, é um matagal, mato, mais ou menos uns 2 metros de altura. Ele estava a cerca de 3 quadras do local em que ele cometeu o triplo homicídio, escondido, malocado, homiziado, dentro de um buraco, uma grota. E só foi possível a localização dele porque o helicóptero fez um voo baixo, esparramou o capim e deu para os policiais militares adentrarem até aquele espaço. Comandante, por que ele matou a avó e as outras pessoas? Olha, caberá aí agora a Polícia Civil, depois que ele tiver passado o efeito das drogas. O que ele falou para o senhor? Ele não falava coisa com coisa, perguntava-se, por que você matou? Não sei, eu não lembro. Mas você não lembra que você arrastou essas pessoas, jogou na fossa? Não lembro, eu só lembro que eu saí correndo.
foi pego de cuecas, todo malocado, encolhido dentro de uma gruta. Como que essa criança de 9 anos conseguiu se livrar da morte? Está em estado grave, com traumatismo, mas como foi? Olha, eu presumo que ela tenha levado lá as pancadas também com a enxada e tenha sido o último corpo, a última pessoa a ser jogada dentro da fossa, uma vez que ela estava por cima dos outros corpos. Olha, aquela história, né, Luciana e você, telespectador, querem tratar o uso de drogas como uma questão social, uma questão de doença? Sim, vamos tratar, mas não pode ser dessa forma que existe hoje, não. Tudo é muito solto, a pessoa usa drogas, continua usando, continua ameaçando a família e ninguém faz nada e aí chega num ponto que é esse que a gente acabou de registrar, lamentavelmente, uma tragédia. Isso realmente é uma tragédia, uma pessoa matar a avó, matar os primos e quase matou uma quarta pessoa com golpes de enxada por conta da droga. Coronel Divino Alves de Oliveira, comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar de Anápolis, uma boa tarde. Obrigada mais uma vez pela participação do senhor. Obrigado a todos vocês e parabenizar meu efetivo em Anápolis. A participação deles ali no cerco, no isolamento local, foi fundamental para a prisão. Parabéns, então, toda a Polícia Militar, parabéns ao senhor. Estamos aqui à disposição sempre que a Polícia Militar fizer um trabalho lá na cidade de Anápolis. Temos interesse em mostrar aqui, sim. Obrigado, coronel. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. E a gente vai